Síntese de capítulos. Constituições brasileiras anteriores às de 1988. Constituição de 1824 institui o regime imperial no Brasil, após a declaração da independência outorgada por Dom Pedro I. Estabeleceu o poder moderador para Dom Pedro I, chefe supremo do Estado brasileiro, além dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Também o regime padroaldo submete a Igreja Católica aos poderes do imperador. Abriu caminho para a monarquia constitucional parlamentar, no governo de Dom Pedro II. Constituição de 1891 instituiu o regime republicano no Brasil após a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Estados Unidos e França influenciaram na elaboração da nossa primeira Constituição republicana. Foi extinto o voto censitário conforme a renda e o sufrágio universal masculino para todos os alfabetizados maiores de 21 anos. Voto aberto. Este período, conhecido como República Velha, República Café com Leite, pela alternância de presidentes paulistas e mineiros no poder. Constituição de 1934, período da República Nova. Governo Getúlio Vargas, introduziu o voto secreto, o sufrágio feminino, criação da Justiça do Trabalho e os direitos trabalhistas, jornada diária de 8 horas de trabalho, repouso semanal e férias remuneradas. Constituição de 1937, implantou a ditadura do Estado Novo. Governo Getúlio Vargas, recebeu influência da Constituição autoritária fascista da Polônia. Constituição de 1946, República Populista, queda de Getúlio Vargas, substituído pelo presidente Gaspar Dutra, que restabeleceu o regime democrático no Brasil. Igualdade de todos perante a lei, fim da censura, liberdade de associação, extinção da pena de morte e separação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Constituição de 1967, regime militar, que foi de 1964 até 1985. A Constituição de 1988 é a sétima adotada no país. São os princípios e objetivos fundamentais da Constituição Federal: liberdade, igualdade, fraternidade, comprometimento com a paz, harmonia social, na ordem interna e externa. Título 1, artigo 1º, dos princípios fundamentais: República, Estado democrático de direito. Fundamentos: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais de trabalho, que são livre iniciativa e pluralismo político. República, união indissolúvel de Estados, Distrito Federal e municípios. Título 1, artigo 2º. Tripartição dos poderes: executivo, legislativo e judiciário. Título 1, artigo 3º. Garantir desenvolvimento nacional, erradicar pobreza e marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem comum sem preconceitos de qualquer forma e discriminação. Título 1, artigo 4º. Relações internacionais. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos e concessão de asilo político. Quais são os princípios federativos que regem a organização político-administrativa do Brasil?
Organização do Estado, República Federativa. Princípios básicos: autonomia entre políticos, repartição de competências entre entidades federativas. Formada pela união de estados, municípios e Distrito Federal, que possuem personalidade jurídica de direito público interno, que são autonomia, auto-organização, autogoverno e auto-administração. Autonomia não significa soberania. Estados têm constituições estaduais, próprios governos, Assembleia Legislativa e órgãos de segurança e de administração. A União tem competência exclusiva para legislar em âmbito federal, de natureza política, econômica, social, financeira, administrativa e tributária. O Brasil adota a tripartição de poderes: poder legislativo, executivo e judiciário. O poder legislativo, a função legislativa no âmbito federal, é exercida pelo Congresso Nacional, que adota o sistema bicameral, composto por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Ao Congresso Nacional compete legislar sobre todas as matérias de competência da União. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, como disposto no artigo 76 da Constituição Federal. Como o Brasil adota o sistema presidencialista de governo, o presidente acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. O Poder Judiciário exerce com exclusividade a função jurisdicional do Estado, isto é, a função de dizer o direito aos cidadãos e ao próprio Estado, aplicando a lei a casos concretos, desde a instauração de um processo judicial até a sentenciação final do juiz com a solução do conflito.